Olá, amigos, participantes do curso de capacitação para pesquisa em criacionismo, promovido pela Divisão Sul-Americana. O meu nome é Wellington Silva e nós vamos falar sobre o módulo Biologia e Genética. E nesta videoaula eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os padrões de variação biológica dentro da espécie humana. Nós sabemos que existem vários tipos de herança na espécie humana. O tipo mais comum e mais conhecido é aquele padrão de herança que nós chamamos de herança mendeliana e que geralmente é condicionado por um par de alelos. E nós vamos encontrar alguns exemplos desse mecanismo de herança na espécie humana. Características como sensibilidade gustativa a uma substância chamada feniltilcarbamida, mecha branca no cabelo, prognatismo mandibular, aqueles que têm um queixo mais saliente, pitose palpebral congênita, geralmente há um caimento das pálpebras, e alguns tipos de sardas obedecem a esse tipo de herança. Porém, nós vamos ver que esse tipo de herança é o menos comum na espécie humana. A maioria das nossas características se enquadram dentro de um tipo de herança que nós chamamos de herança poligênica e multifatorial. E existem vários exemplos de herança poligênica na espécie humana. A inteligência, o peso, a altura, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a pressão arterial, são exemplos de características poligênicas. Uma característica poligênica, ela é condicionada por dois ou mais pares de alelos. Diferentemente da herança monogênica, onde nós temos apenas duas características discretas, na herança poligênica nós podemos encontrar mais de um tipo de classe fenotípica. Então nós vamos realmente perceber que quanto maior o número de alelos ou genes envolvidos nesta característica, nós vamos perceber que o número de classes fenotípicas aumenta. Eu quero pegar como exemplo a genética da cor da pele. Talvez a característica que mais chame a nossa atenção no que diz respeito às diferenças entre os seres humanos é a cor da pele. E eu quero mostrar para vocês que é possível nós conciliarmos este padrão de herança com a nossa cosmovisão criacionista. Nós sabemos que existem vários tipos de genes envolvidos na produção do complexo melanogênico. Na realidade, a cor da pele ela é determinada exatamente pela melanina, esse pigmento que é produzido pelas células que estão localizadas na camada basal da epiderme. Essas células são chamadas de melanócitos. Melanócitos são células que produzem melanina. A função da melanina, nós sabemos que é um mecanismo de proteção natural aos raios ultravioleta, especialmente aos raios ultravioleta do tipo B, que são altamente carcinogênicos, né? Muito bem, o complexo melanogênico, possivelmente nós vamos encontrar dezenas de genes envolvidos nessa cascata bioquímica para transformar o aminoácido tirosina em dois tipos básicos de pigmento. O eumelanossomo, que é o mais comum, geralmente é um pigmento escuro, e o feomelanossomo, que é um pigmento mais acastanhado. Vamos admitir que a formação do pigmento melanina seja determinado por dois pares de alelos. Na verdade, nós sabemos que o número é muito maior. Mas apenas para a compreensão, nossa melhor compreensão, nós vamos ver aqui neste slide que cada alelo vai ter um efeito aditivo. E nós vamos perceber que cada alelo ele contribui para a produção de uma determinada quantidade desse pigmento melanina. Então, se nós admitirmos aqui um casal de mulatos médios, né, e esse casal tem o mesmo genótipo, tem a mesma condição genética, nós vamos perceber que eles vão produzir os mesmos gametas aqui representados na cor azul, gameta masculino, e os gametas femininos aqui representados na cor amarela. E nós vamos ver aqui o resultado do cruzamento entre todos esses gametas. E eu quero chamar a atenção exatamente para o número de classes
ou melhor, o número de cores envolvidos aqui, nós vamos observar que aqueles indivíduos que têm os alelos que produzem a quantidade máxima do pigmento melanina são aqueles que têm a cor mais escura. No outro extremo, nós vamos observar os alelos que produzem a quantidade mínima de melanina, são aqueles que têm a cor mais clara. E entre eles nós vamos perceber que existem diferentes gradações, né? Então nós vamos perceber que desse casal de mulato médios, se nós admitirmos que essa característica ela é condicionada por apenas 2 pares de alelos, nós vamos encontrar na geração filial de um casal de mulatos médios 5 classes fenotípicas. Uma forma de nós observarmos este gráfico é apresentando este quadro aqui. 6% da prole deste casal terá cor escura, outros 6% terá cor branca, e vamos perceber que 25% dos filhos serão mulatos escuros e 25% serão mulatos claros. A maioria da prole será igual aos pais, 37% correspondendo ao fenótipo mulatos médios. Portanto, é possível nós admitirmos que de um casal nós possamos realmente perceber que dentro de poucas gerações nós vamos encontrar já uma diferença para a cor da pele, né? As classes fenotípicas para a cor da pele. Então isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes a gente fica sem entender como é que existe tanta variabilidade, tomando como exemplo apenas a cor da pele, como isso poderia surgir de apenas um casal. É perfeitamente possível, sim. Então o mecanismo de segregação gênica durante a meiose, esse embaralhamento dos genes ao acaso, vai fazer com que essas características surjam em frequências maiores ou menores, dependendo da presença, da frequência desses genes na população. Muito bem, aqui nesse gráfico, nesse slide, vocês estão percebendo que nós temos pelo menos 5 genes candidatos para a produção do complexo melanogênico, a produção da melanina. E desses 5, nós vamos perceber que são os mais importantes, mas eu quero destacar aqui o MC1R, que está envolvido exatamente na produção de um receptor na membrana do melanócito. Esse talvez seja o gene candidato mais importante, mas lembre-se que existem dezenas, talvez centenas de alelos envolvidos na produção da melanina. Bom, eu quero concluir exatamente esta apresentação mostrando para vocês que, do ponto de vista genético, não existem raças humanas. O homem moderno distribuiu-se geograficamente e ele desenvolveu características físicas, incluindo a cor da pele, por adaptação ao ambiente, ao nicho geográfico. Quase todos os genes eles estão presentes em todas as populações. O que varia, portanto, é a frequência desses genes. A genética descobriu que existe hoje uma variação de cerca de 15% entre quaisquer 2 indivíduos. Menos da metade, ou seja, cerca de 6%, é responsável pelas classificações raciais conhecidas hoje. Portanto, uma pessoa branca selecionada aleatoriamente, ela pode facilmente estar mais próxima de um africano, geneticamente, do que de um outro branco. Então, não existem raças do ponto de vista genético. As diferenças que caracterizam cada grupo se desenvolveram por adaptação ao meio ambiente. A cor da pele é um exemplo claro de herança poligênica, condicionada por vários alelos. Nós ainda não conhecemos exatamente a contribuição que cada um desses alelos tem, então nós não temos como realmente determinar exatamente quantas classes fenotípicas estão envolvidas apenas para essa característica. Devido à grande complexidade do genoma humano, é praticamente impossível, né, nós admitirmos que isso tenha surgido por acaso. Se nós olharmos a complexidade de um gene, nós estamos aqui falando de uma cascata metabólica para a qual concorrem vários alelos, vários genes, dezenas deles. E nós não poderíamos admitir que simplesmente mutações aleatórias levassem exatamente a esta característica. Portanto, parece plausível supor que todos os genes para a pigmentação já estivessem presentes já no primeiro casal. E através do processo de segregação meiótica, houve o surgimento dos diferentes grupos étnicos que nós conhecemos hoje. Após o dilúvio, os descendentes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, começaram a espalhar-se pela terra e repovoá-la. De acordo com a cronologia bíblica, pelo menos 1.500 anos se passaram desde o início da criação. E aqui nesse slide vocês podem ver um mapa
dos tempos bíblicos, mostrando mais ou menos a distribuição dos descendentes dos 3 filhos de Noé. Vocês percebem aqui os semitas, que são os judeus, os muçulmanos, eles habitaram numa região mais restrita aqui do Oriente Próximo. Nas ilhas que hoje nós chamamos de Europa, aqui, os indo-europeus teriam a sua origem a partir dos jafetitas, os descendentes de Jafé. E aqueles descendentes que tiveram uma capacidade de se dispersar e colonizar regiões mais distantes foram os descendentes dos camitas, que se espalharam pelo continente africano, pelo continente asiático e pelo resto do mundo. Então, isso nos faz supor que os filhos de Noé, e principalmente suas esposas, já apresentavam algumas das diferenças para a cor da pele e que se intensificaram após o dilúvio com as mudanças geográficas.